Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gilton, vamos para mais uma aula de Química e nessa aula estaremos trabalhando com o assunto de soluções. Então esse será o nosso assunto a partir de agora. Eu vou estar projetando para vocês aí o nosso assunto. Tá aí soluções, observe soluções. E para entender o que é uma solução, nós precisamos definir o que são dispersões. Porque soluções estão dentro das dispersões. Então nós vamos definir o que é uma dispersão, ver as suas características e depois veremos a classificação das dispersões. Então a definição de dispersão é a seguinte: são sistemas nos quais uma substância está dispersa ou disseminada sob a forma de pequenas partículas em uma segunda substância. Ou seja, dentro de uma dispersão nós temos no mínimo duas substâncias. Uma que está dispersa em pequenas partículas, certo? Nós chamamos de disperso ou fase dispersa. E a outra substância que é chamada de dispersante, dispergente ou fase de dispersão, certo? Então existem essas duas partes, certo? O disperso ou fase dispersa, geralmente é aquela substância que está em menor quantidade, e dispersante, dispergente ou fase de dispersão é a outra substância de uma dispersão, tá certo? Vamos agora classificar as dispersões. Essa classificação ela é feita basicamente levando em consideração o tamanho ou diâmetro médio das partículas dispersas. Nós vimos agora que em uma dispersão tem a fase dispersa ou disperso. É aquela parte, né, aquela substância que está disseminada em forma de pequenas partículas na outra substância. E de acordo com o diâmetro médio dessas partículas dispersas, nós classificamos as dispersões. E existem três tipos de dispersões. Tá aqui: soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões. Ok? Para ser uma solução verdadeira, o diâmetro das partículas dispersas precisam estar entre 0 e 1 nanômetro. Nanômetro é o que? É uma unidade de medida microscópica. Só para vocês terem uma noção, eu vou mostrar aqui, né? Eu preparei aqui um pequeno esboço só para mostrar, para a gente ter uma noção do tamanho de um nanômetro. Então tá aqui um nanômetro, né, que tem esse símbolo, certo? Um nanômetro, ele é igual a milionésima parte do milímetro. Então se a gente pegar um milímetro, que já é muito pequeno, e dividir em 1000 partes, uma dessas partes seria um nanômetro. Poderíamos também comparar o nanômetro com o metro. Então, um nanômetro equivale a bilionésima parte do metro. Ou seja, se nós pegássemos um metro e dividíssemos em 1 bilhão de partes, uma partezinha seria um nanômetro, ok? Então, é uma unidade de medida muito pequena. Então, aqui voltando à nossa tabela da classificação das dispersões, então, se em uma solução as partículas dispersas medem entre 0 e 1 nanômetro, isso nós chamamos de soluções verdadeiras. Daqui a pouco nós vamos estar exemplificando. Quando o tamanho das partículas está entre 1 e 1000 nanômetro, nós chamamos de soluções coloidais ou coloides, ok? Então as partículas já são um pouco maiores. E quando as partículas medem, né, estão acima de 1 nanômetro, o nanômetro, né, o tamanho das partículas está acima de 1 nanômetro, nós chamamos de suspensões. Então, observe que esses três tipos de dispersões, né, de acordo com o tamanho médio ou diâmetro médio das partículas dispersas. Nós temos aqui outra figura que vai ilustrar também,
né, esses três tipos de dispersões, nós temos aqui, essas esferas são as partículas. Observe que elas vão aumentando de tamanho, tá certo? Então, de 0 até 1 nanômetro, certo? Seria uma solução verdadeira, como nós vimos na tabela acima. Então, aqui as partículas ainda são pequenas, né? Então, de 0 a 1 nanômetro, soluções verdadeiras. Um exemplo de solução verdadeira, açúcar na água, por exemplo. Então, quando se dissolve um pouco de açúcar na água, ali forma a solução verdadeira, porque as partículas de sacarose, certo? Ali são pequenas, ok? Que não podem ser vistas nem com o aparelho de ampliação, tá certo? Então, ali seria uma solução verdadeira. Vai formar um sistema homogêneo, ok? E as partículas são pequenas, ou seja, entre 0 e 1 nanômetro, que não poderão ser visualizadas nem através de um aparelho de ampliação. Outro exemplo de uma solução verdadeira, por exemplo, seria o vapor de água, né, no ar, a umidade do ar. Então a gente sabe que no ar existe, né, o vapor de água ou a água no estado gasoso, porém nós não conseguimos enxergar essas moléculas de água, tá certo? Porque são muito pequenas, então isso forma uma solução verdadeira também. Agora, quando o diâmetro das partículas, observe que as partículas vão aumentando, ó. Quando elas medem de 1 ou entre 1 e 1000 nanômetros, nós chamamos de soluções coloidais ou coloides, ok? Aqui essas partículas já podem ser enxergadas através de ultramicroscópios, tá certo? Exemplo de solução coloidal, gelatina na água, certo? Então ali as partículas de gelatina poderiam ser visualizadas através de um ultramicroscópio. Por exemplo, clara de ovo também é outro coloide, ok? Tem outro exemplo aqui, por exemplo, a neblina. Aquela neblina bem fina que nós não conseguimos enxergar ali de forma tão nítida a olho nu, né? Ou de forma natural. Porém, quando nós projetamos um feixe de luz, aí a gente consegue enxergar aquelas partículas de água. Por exemplo, o farol de um carro, né? Às vezes aquela neblina ali de noite, né? Você projeta ali o farol do carro e você consegue enxergar com mais facilidade ali as partículas de água. Ali seria também um exemplo de coloide. Outro exemplo seria as impurezas do ar. Quando a gente deixa a porta ou a janela ali quase fechada, só com uma pequena abertura e entra ali um feixe de luz do sol, aí a gente consegue enxergar ali aquelas impurezas suspensas no ar, ok? Ali seria, né, também um exemplo de coloide ou soluções coloidais. O outro exemplo de dispersão que nós vimos são as suspensões. Então, as partículas são maiores, elas, né, estão acima de 1 nanômetro, o diâmetro, ok? E aí já é uma suspensão. Aqui as partículas podem ser enxergadas através de microscópio comum, certo? Exemplo aqui de uma suspensão, terra suspensa na água. Então imagine você jogar um pouco de barro na água, você vê ali aquela água barrenta, porém você não enxerga as partículas ali a olho nu, as partículas separadas ali naquela solução, tá certo? Mas aí através de um microscópio comum você consegue enxergar ali separadamente aquelas partículas dispersas. Aí seria um exemplo. Outro exemplo de suspensão, imagine aquele caminhão, né, soltando aquela fumaça preta que nós chamamos de fumaça negra. Né, ali, né, formando aquela fumaça negra tem as partículas de carvão, ok? Ali é outro exemplo de suspensão. Aquelas partículas de carvão ficam ali suspensas naquela fumaça. Entendeu? Então é outro exemplo de suspensão. Nós vamos dar continuidade aqui. Né? Nós vimos que existem três tipos de dispersões: soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões. E a partir de agora nós vamos focar em soluções verdadeiras ou simplesmente solução, certo? Que a definição aqui diz que são misturas homogêneas, ou seja, nós só enxergamos uma fase, né? São misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Então nós podemos ter uma solução, duas ou mais substâncias misturadas, porém nós não vamos enxergá-las separadamente, né? Por isso que são homogêneas, ok? E dentro de uma solução nós vamos ter duas partes: o soluto,
que é aquela substância que está em menor quantidade, e vamos ter também o solvente, que é aquela substância que está em maior quantidade. Então, por exemplo, aqui, uma solução de açúcar e água, certo? Então, nós colocamos um pouco de açúcar na água, aqui nós temos um exemplo, né? Um desenho ilustrativo. Então, digamos que aqui nós temos 1 litro de água, colocamos uma colher de açúcar, o açúcar vai se dissolver aqui na água, formando uma solução. O açúcar seria o soluto, tá certo? Seria o soluto, que é a substância que está em menor quantidade, ok? E a água seria o solvente, que é a substância que está em maior quantidade. Então, sempre em uma solução, nós vamos ter o soluto e vamos ter também o solvente, ok? Quando nós falamos de solução, nós temos também a questão da saturação de uma solução, né, que é o fenômeno da saturação de uma solução. Então, nós temos podemos ter uma solução saturada, podemos ter uma solução insaturada, ou até mesmo uma solução supersaturada, ok? Então, nós vamos ver como funciona aqui o fenômeno da saturação. Mas antes de nós falarmos aqui de solução saturada, insaturada e supersaturada, nós precisamos aprender o que é coeficiente de solubilidade, que pode ter como símbolo CS ou KS. Então, definido aqui, diz que é a quantidade máxima de soluto que se consegue dissolver em uma quantidade padrão de solvente. Então, isso que é coeficiente de solubilidade. Essa quantidade padrão de solvente pode ser 100 gramas, 1000 gramas, 1 litro, certo? Então, por exemplo, em 1 litro de água, eu consigo dissolver uma quantidade máxima de sal, certo? A partir daquela quantidade, a gente não consegue dissolver mais. Ok? É claro que levando em conta uma determinada temperatura. Isso que é coeficiente de solubilidade. Definindo ainda, nós temos aqui outra definição, para ficar mais claro, que diz que é a quantidade necessária de uma substância para saturar uma quantidade padrão de solvente. Então, a solução saturada é quando nós já colocamos ali a quantidade máxima daquela substância que se pode dissolver naquele solvente, tá certo? Isso que é coeficiente de solubilidade. Nós temos aqui alguns exemplos, nós vamos ver aqui quais são os coeficientes de solubilidade dessa substância, vai ficar mais fácil para a gente compreender. Eu tenho, por exemplo, aqui o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? E aqui o coeficiente de solubilidade dele é 357 gramas em 1 litro de água, grama-litro, observe aí, a 0 grau, ou seja, se eu tiver 1 litro de água a uma temperatura de 0 grau, certo? Eu consigo dissolver 357 gramas de sal. Ou seja, isso aqui é o coeficiente de solubilidade dele. O que eu colocar mais dos 357 não vai se dissolver, vai para o fundo do recipiente, porque já atingiu o coeficiente de solubilidade, tá certo? Outro exemplo aqui é o açúcar, a sacarose. Né? Em 1 litro de água, tá aqui grama-litro, em 1 litro de água a 20 graus de temperatura, nós conseguimos dissolver 330 gramas de açúcar. Então, se nós tivermos 1 litro de água a 20 graus de temperatura, nós só vamos conseguir dissolver 330 gramas de açúcar. Que nós colocarmos acima dos 330, não vão se dissolver, vão depositar no fundo do recipiente. O outro exemplo aqui é o carbonato de sódio. O coeficiente de solubilidade dele é 96 gramas litro a 20 graus. Ou seja, 1 litro de água a 20 graus, nós só conseguimos dissolver 96 gramas de carbonato de sódio. Isso que é coeficiente de solubilidade, é a quantidade máxima de um determinado soluto, né, que você consegue dissolver em uma quantidade padrão de solvente. Agora nós vamos definir o que é solução saturada, insaturada e supersaturada. Então vamos lá. Solução saturada é quando atingiu o coeficiente de solubilidade, ou seja, já se dissolveu o máximo de soluto que se poderia dissolver naquela quantidade de solvente. Então vamos usar como exemplo aqui o sal e a água. Tem aqui uma figura ilustrativa. Aqui nós temos 1 litro de água, tá certo? A temperatura dessa água está a 20 graus. Então eu vou conseguir dissolver 360 gramas, certo? Então é o máximo que eu consigo dissolver em 1 litro de água a 20 graus, 360 gramas de sal. Então, eu dissolvendo aqui, essa solução vai ficar saturada, porque já dissolvemos o máximo. Se eu colocar aqui 1 grama a mais,
né, essa quantidade vai depositar no fundo do recipiente, não vai conseguir se dissolver, porque a solução já está saturada. Entendeu? Isso que é uma solução saturada, é quando já, né, atingiu ali o coeficiente de solubilidade. Se eu colocar uma quantidade a mais, aquela quantidade vai para o fundo do recipiente, vai formar o que nós chamamos de corpo de fundo, ou corpo de chão, tá certo? Então, seria uma solução, se eu colocar mais de 360 gramas de sal aqui nesse litro de água, certo? Uma quantidade que eu colocar mais vai para o fundo aqui, vai ficar uma solução saturada com corpo de fundo, ok? Mas eu quero que fique claro, né, o que é uma solução saturada para vocês, eu espero que tenha ficado. Agora, a solução insaturada ou não saturada, ela ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade. Ou seja, a quantidade de soluto que nós dissolvemos ainda é pouco, né, em relação àquela quantidade que pode ser dissolvida. Então, vamos usar como exemplo ainda o sal e a água. Imaginemos que aqui tem 1 litro de água, observa aí, tem 1 litro, certo? E aqui esse litro de água está a 20 graus de temperatura. E nós vimos que aqui a 20 graus em 1 litro de água nós poderemos dissolver 360 gramas de sal. Mas aqui nós só colocamos 100 gramas, certo? Então 100 gramas vai dissolver totalmente. E ainda nós poderíamos colocar mais 260 gramas, porque o máximo é 360, só colocamos 100. Então aqui não atingiu ainda o coeficiente de solubilidade. Essa solução está insaturada, ainda pode se dissolver mais sal aqui nessa água, tá certo? Isso que é uma solução insaturada. E solução supersaturada seria aquela que ultrapassou o coeficiente de solubilidade, ou seja, você dissolveu mais do que a quantidade que se poderia dissolver, ultrapassou o coeficiente de solubilidade, ok? Então, por exemplo, vamos aqui tomar como exemplo aqui o caso aqui da água e do sal. Então, a gente viu que em 1 litro de água a 20 graus, nós dissolvemos 360 gramas, tá certo? O que eu colocar mais aqui vai se dissolver, ou vai para o fundo do recipiente. Então, digamos que nós colocamos aqui 400 gramas. Então, dissolve 360, 40 gramas vai para o fundo do recipiente, formando o corpo de fundo. Agora, como que eu vou ter uma solução supersaturada? Porque para ter uma solução supersaturada, um dos meios é pegar uma solução saturada com corpo de fundo. Esse exemplo que eu estou dando aqui, né, 400 gramas de sal em 1 litro de água a 20 graus. Então, vai ter o corpo de fundo aqui formado por 40 gramas. Então, é pegar essa solução saturada com corpo de fundo e aquecer, porque quando nós aquecemos aqui a solução, né, aumenta a solubilidade. Ou seja, se eu aumento aqui a temperatura dessa água acima de 20 graus, aqueles 40 gramas que estão no fundo do recipiente, eles vão se dissolver. Aí eu consegui dissolver quando eu aqueci a água. Aí depois eu vou esfriando lentamente essa solução, para que esses 40 gramas de sal continuem dissolvidos nessa água. Só que esse resfriamento tem que ser lento, porque se for um resfriamento acelerado ou rápido, né, aqueles 40 gramas eles voltam a se cristalizar e voltam para o fundo do recipiente. Então eu vou resfriar lentamente, aí consigo, né, ter uma solução supersaturada. Eu vou ter 1 litro de água, né, a 20 graus, né, digamos que eu resfriei essa solução novamente para 20 graus, né, eu vou ter 1 litro de água com 20 graus com 400 gramas de sal dissolvido, ou seja, uma quantidade acima do coeficiente de solubilidade, tá certo? Porém, uma solução supersaturada ela é muito instável, certo? Qualquer fator, até mesmo ali externo, pode fazer aquela quantidade cristalizar novamente e formar o corpo de fundo, né? Então aqui está dizendo que ela é instável e seu soluto tende eventualmente a se cristalizar. Nós temos, por exemplo, né, ali o mel de abelha, né? Volta e meia a gente observa, né, alguns cristais ali no fundo, né? Ou seja, aquela quantidade, né, que estava dissolvida passa a cristalizar, né, e a depositar ali no fundo ali do recipiente onde está o mel. Então, isso seria uma solução supersaturada. E um dos meios de se conseguir, né, como eu falei, é aquecer uma solução saturada com corpo de fundo, para aquele corpo de fundo dissolver, depois resfriar lentamente aquela solução, para que aquela quantidade, né, continue dissolvida. Assim nós teremos uma solução supersaturada, ok? Nós vamos agora estar trabalhando com os gráficos de solubilidade, né, que são as curvas de solubilidade. Então existem gráficos que ilustram, né, a solubilidade das substâncias. Então nós temos aqui o primeiro gráfico, né, que é o gráfico padrão. A linha na vertical,
né, representa o coeficiente de solubilidade, aqui no caso o sal, né, a substância é um sal chamado nitrato de potássio, KNO3, certo? E a quantidade padrão de solvente aqui é 100 gramas de água. Então esses valores aqui nessa linha vertical são os valores em grama desse sal, que está sendo dissolvido nessa quantidade padrão de água, que é 100 gramas, certo? E essa linha na horizontal, aqui é a temperatura, são os valores de temperatura, certo? Então, quando nós variamos a temperatura, variamos também a solubilidade da substância, tá certo? Então, observe aqui que essa linha azul, aqui é a curva de solubilidade. Aqui é a solubilidade exatamente desse sal, nitrato de potássio, tá certo? Então, observe que a linha ela está ascendente, ó, inclinada. Ela vai subindo. Então, à medida que nós aumentamos a temperatura, ó, que nós vamos aqui para a direita, aumentando a temperatura, observe que a linha ela vai subindo. Isso significa que vai aumentando aqui, ó, a quantidade, né, do sal dissolvido nessa quantidade padrão de água, que é 100 gramas, ok? Então, quando nós aumentamos a temperatura, nós aumentamos também o coeficiente de solubilidade, ok? Nós temos aqui 3 letras aí dentro, vocês podem observar, X, Y e Z, né? Cada letra tem um pontinho perto dela que vai ilustrar 3 regiões distintas. Aqui o X tem um pontinho nessa região que fica abaixo dessa linha azul, toda essa região aqui. Aqui o pontinho do Y fica exatamente em cima da linha azul, ok? E o pontinho perto do Z fica acima da linha azul, toda essa região aqui. Então, nessa região abaixo da linha azul, é solução insaturada. Ou seja, né, aqui a solução não atingiu ainda o coeficiente de solubilidade. Então, observe aqui, ó, que com 20 graus, por exemplo, com 20 graus, se eu subir aqui na temperatura 20, né, nós vamos ter um pontinho aqui em cima da linha azul na direção do 40, ó, na direção de 40 gramas. Então, com 20 graus, eu consigo dissolver 40 gramas, tá certo? Então, qualquer pontinho abaixo dessa linha azul aqui está abaixo de 40 gramas. Então, seria solução insaturada, certo? Então, toda essa região aqui representa a solução insaturada. O pontinho do Y está exatamente em cima da linha azul, certo? Aqui representa a solução saturada. Qualquer ponto em cima dessa linha azul, a solução está saturada. Então, por exemplo, aqui, ó, com 20 graus, subindo aqui na direção do 20, o ponto em cima da linha azul vai ficar na direção do 40, 40 gramas, solução saturada. Aqui, por exemplo, com 40 graus, subindo aqui, né, o ponto azul vai ficar aqui em cima da linha azul, certo? O ponto em cima da linha azul, na direção de 100 gramas. Então, com 40 graus, eu consigo dissolver 40 gramas. Então, aqui é solução saturada. Então, qualquer ponto em cima da linha azul representa a solução saturada. E o ponto aqui da letra Z está acima da linha azul, ou seja, aqui é uma região de solução supersaturada, ou seja, uma quantidade a mais do que o coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, com 20 graus, eu só consigo dissolver 40 gramas, porque a linha azul está aqui, o ponto em cima da linha azul na direção do 40. Se com 20 graus eu colocar um ponto acima da linha azul, certo? Aí já passa a ser uma solução supersaturada. É uma quantidade a mais do que o coeficiente de solubilidade. Então, para que fique claro, qualquer ponto nessa região abaixo da linha azul, solução insaturada. Qualquer ponto em cima da linha azul, solução saturada. E qualquer ponto acima da linha azul, solução supersaturada. Esse outro gráfico aí da direita, nós vamos ilustrar aqui uma solução de sólido em líquido, tá certo? E aqui nós temos aí o gráfico, certo? E temos alguns sais, cada um aí com a curva de solubilidade. Aqui nós temos coeficiente de solubilidade, que é essa seta na vertical, gramas de soluto, que são os valores de gramas, né, em gramas do soluto, e a quantidade do solvente aqui padrão é 100 gramas de água, certo? Então todos esses sais aqui estão dissolvidos em 100 gramas de água, ok? Então vamos lá. Aqui a seta na horizontal é a temperatura. Então observe que quando nós aumentamos a temperatura, o mais comum é que a solubilidade dos sais também aumente. Nessas linhas essas curvas vão ascendendo, aumentando, tá certo? Com raríssimas exceções nós vamos ver aqui. Então, por exemplo, o primeiro sal aqui é o nitrato de potássio, né? A solubilidade dele aqui, digamos que aqui é 0 graus, aqui é o início. Está aqui abaixo de 20 gramas, certo? Mas observe que quando nós estamos aumentando a temperatura, ó, aqui para a direita, essa linha foi inclinando, ó, a solubilidade do KNO3 foi aumentando.
entendeu? E de forma muito acentuada. Ou seja, quando nós aumentamos a temperatura, o coeficiente de solubilidade, né, do KNO3 aumenta de forma acentuada, né? Observe que inclinou muito aqui, ó. Então aqui, por exemplo, em 60 graus mais ou menos, que está nessa direção aqui, ó, já ultrapassou 140 gramas, ok? O outro sal, que é o K2CrO4, é o cromato de potássio. Observe que nós aumentamos a temperatura, a solubilidade começou aqui em 60 e foi aumentando também a solubilidade. À medida que a temperatura foi aumentando, a solubilidade foi aumentando também. Não de maneira tão acentuada quanto o KNO3, de maneira mais branda, mais leve, mas porém aumentou também a solubilidade. O terceiro sal aqui é o NaCl, cloreto de sódio. Observe que nós aumentamos a temperatura e a solubilidade dele foi aumentando de forma muito pequena, né? Quase insignificante, certo? Então praticamente a linha está reta, mas foi aumentando aqui de forma bem leve, ok? Então, no geral, a solubilidade, né, das substâncias aumentam com o aumento da temperatura. Porém, tem algumas exceções. Esse último sal aqui, que é o sulfato de césio, observe que com o aumento da temperatura, a solubilidade dele caiu, né? Observe que a linha está descendente, ó. Começou aqui em 20 praticamente e foi diminuindo. À medida que a temperatura foi aumentando, a solubilidade foi diminuindo, ó. A linha azul está descendo, certo? Então aqui esse sal, a solubilidade dele diminui com o aumento da temperatura. O mais comum é que a solubilidade aumenta, como aconteceu com os anteriores, com os demais. Porém, algumas substâncias diminuem a solubilidade com o aumento da temperatura, ok? Aí nós vamos trabalhar, né, alguns exercícios com esses gráficos aqui para vocês entenderem. Vamos agora, nós vimos aqui agora, anteriormente, uma solução sólido em líquido, né? Agora vamos ver uma solução de gás em líquido, tá certo? Na solução de sólido em líquido, o fator que vai alterar a solubilidade é a temperatura. Então, por isso nós trabalhamos aqui a temperatura. Já na solução de gás em líquido, pelo menos dois fatores vão interferir na solubilidade, que é a temperatura e a pressão. Aí nós vamos trabalhar aqui um gráfico para cada fator, tá certo? Então, o primeiro aqui é levando em conta a temperatura. Então, nós temos aqui, ó, o gráfico, né, com dois gases, o oxigênio e o nitrogênio, O2 e N2. Aqui na vertical são os valores em gramas do gás, desses gases, tá certo? A pressão aqui é 1 atm, é uma pressão padrão, solubilidade é 1 atm, então a pressão aqui não vai alterar, o que vai alterar aqui é a temperatura. E a quantidade solvente, a quantidade padrão de solvente é 100 gramas de água. Então esses gases aqui estão dissolvidos em 100 gramas de água, tá certo? Então vamos lá. Observe que à medida que nós aumentamos a temperatura, né, a solubilidade dos gases, ao invés de aumentarem, a linha azul subir, foi diminuindo, entendeu? Ou seja, a solubilidade dos gases diminui com o aumento da temperatura. E observe que o oxigênio diminuiu de forma bem mais acentuada do que o nitrogênio. Porém, ambos com o aumento da temperatura, a solubilidade caiu, diminuiu, tá certo? Então, por isso que uma água, quando ela está quente e aquecida, né, a quantidade de oxigênio nela é muito menor do que se ela tivesse com uma temperatura menor, entendeu? Então, a solubilidade do oxigênio é melhor em uma água com a temperatura, né, menor do que em uma água com uma temperatura maior, ok? Então, aqui é a lógica da influência da temperatura na solubilidade dos gases em líquido, ok? Agora vamos ver a questão da pressão, né? Esse gráfico aqui agora nós temos aqui pressão, ATM, atmosfera, os valores de pressão. Na vertical nós temos aqui a solubilidade, a temperatura que agora é padrão, não vai variar a temperatura, 25 graus, temperatura padrão. Aqui são os valores de gramas dos gases, oxigênio e nitrogênio, novamente. E a quantidade de solvente padrão aqui é 100 gramas de água. Aí observe o seguinte, quando nós vamos aumentando a pressão, aumentando aqui a pressão, observe que a solubilidade dos dois gases vão aumentando, ok? Então o nitrogênio vai aumentando, o oxigênio também aumentou até de maneira mais acentuada. Porém, ambos aumentaram com o aumento da pressão, ou seja, quando nós aumentamos a pressão de uma solução, certo? O gás ali, né, tem melhor solubilidade. Nós aumentamos ali também o coeficiente de solubilidade, ok? Então, veja que é o contrário da pressão. Quando nós aumentamos a pressão, diminui a solubilidade, ou quando nós aumentamos a temperatura, diminui a solubilidade. Quando nós aumentamos
a pressão e mantemos a temperatura, aumenta a solubilidade. Então, por exemplo, quando a gente abre uma garrafa de refrigerante, a gente observa ali, né, o barulho ali, um pouco de gás escapando, porque ali quando nós abrimos diminuiu a pressão dentro da garrafa, tá certo? A pressão estava maior do que a pressão atmosférica, aí diminui a pressão, ali uma quantidade de gás tende a escapar, né, porque diminuiu a pressão. Então, quando diminui a pressão, certo? Diminui a solubilidade. Quando aumenta a pressão, aumenta a solubilidade, ok? Nós vamos aqui agora trabalhar um exercício, né, dentro do que nós vimos aqui nesses gráficos. Então vamos lá. Exercício 1. Analise o gráfico. Então nós temos aqui solubilidade, gramas do soluto, né? Aqui uma substância sólida, né? São várias substâncias sólidas, são quatro sais, está aqui as fórmulas de cada um. A fórmula de cada um, melhor dizendo. E a quantidade de solvente padrão aqui é 100 gramas de água. Aqui na vertical são os valores em gramas dos sais, ok? E aqui na horizontal são os valores de temperatura. Muito bem, então a pergunta é o seguinte. Aqui, ó, foram adicionados 50 gramas de cada sal, ou seja, cada sal desses quatro aqui foram colocados 100 gramas em 100 gramas de água, tá certo? A temperatura de 40 graus. Então nós vamos marcar aqui a temperatura. Vou pegar aqui uma caneta azul. Que 40 graus está aqui, ó, já marcamos 40 graus. Quais sais, agora a pergunta, ó, quais sais estão totalmente dissolvidos na água? Então, se foram colocados 50 gramas de cada sal, qual desses sais, né, estão totalmente dissolvidos na água? A 40 graus. Observe que aqui a temperatura considerada é 40 graus. Então, 40 graus aqui, ó. Então, se eu subir aqui 40 graus, né, 40 graus, aqui, ó, primeiro tocou nessa linha, não sei se vocês conseguem enxergar essa linha reta aqui na cor azul, que é o cloreto de potássio. Então, tocou aqui no cloreto de potássio. Então, observe aqui que com 40 graus de cloreto de potássio, nós só conseguimos dissolver, né, esse pontinho que eu marquei aqui. Se a gente for olhar aqui para o lado dos valores em grama, está mais ou menos na direção aqui menor do que 40. Ou seja, com 40 graus, eu só consigo dissolver, né, menos de 40 gramas de cloreto de potássio. Então, se eu coloquei 50 gramas, então significa que não foram dissolvidos os 50. Dissolveu menos de 40. Então, esse sal aqui não está totalmente dissolvido, ok? Continuando aqui subindo em 40 graus, a próxima linha a ser tocada, essa linha aqui, ó, quase reta, do cloreto de sódio, certo? Então, observe que esse pontinho aqui que está em cima da linha do cloreto de sódio, esse pontinho está mais ou menos na direção dos 40, ó. Ou seja, em 40 graus eu só consigo dissolver, né, basicamente aqui uns 40 gramas de cloreto de sódio. Então, como foram adicionados 50, como diz aqui o exercício, certo? Então, não foi totalmente dissolvido 50, porque 50 vai estar acima dessas linhas, ó. Ok? Agora, vamos continuar subindo aqui a nossa linha na direção do 40 graus. A próxima linha a ser tocada foi essa daqui, ó, que é o KNO3. Então, aqui, com 40 graus, o ponto na linha azul está aqui, voltando aqui para a direção dos valores em gramas, ó, está mais ou menos na direção de 70, ou seja, com 40 graus eu consigo dissolver aproximadamente 70 gramas de nitrato de potássio. Então, como for adicionado 50, né, então dissolveu todos 50, porque nós conseguimos dissolver até 70. Então, esse sal aqui, KNO3, ele está totalmente dissolvido, ok? E continuando aqui, subindo na linha, aqui na direção de 40 graus, tocou na outra linha, ó, um pontinho aqui nessa linha, que é o NaNO3, nitrato de sódio. Então, aqui, o pontinho que está acima dessa linha azul, se a gente for puxar aqui uma linha pontilhada em direção à grama, vai mais ou menos em direção aos 100 gramas. Ou seja, com 40 graus, eu consigo dissolver aproximadamente aqui 100 gramas de nitrato de sódio. E se forem adicionados apenas 50, então significa que os 50 foram dissolvidos, porque nós conseguimos dissolver até 100, certo? Até um pouco mais de 100. Então, esse sal também, o NaNO3, está totalmente dissolvido. Então, aqui nós respondemos a pergunta, né? Os dois sais que estão totalmente dissolvidos
né? É o KNO3, nitrato de potássio, e o NaNO3, nitrato de sódio, ok? Vamos agora fazer o exercício de número 2. Tá aqui, ó. Uma solução saturada de nitrato de potássio, KNO3, tá certo? Constituída, além do sal, por 100 gramas de água. Está a temperatura de 70 graus. Vou marcar aqui os 70 graus. Essa solução é resfriada a 40 graus. Vamos grifar aqui também o 40 graus. Qual a massa do sal que precipitou e qual a massa que permanece em solução? Esse tipo de exercício aqui é muito comum. Então, observe aqui uma coisa. Nós temos uma solução aqui, certo? Aqui nós temos o nitrato de potássio, que é o sal, dissolvido em 100 gramas de água. Totalmente dissolvido. Solução aqui é uma solução saturada, como o exercício informou. Porém, essa solução está a 70 graus. Tá certo? 70 graus. A gente sabe que a variação da temperatura vai influenciar na solubilidade. Quando nós aumentamos a temperatura, aumenta a solubilidade da substância. Quando diminui a temperatura, diminui a solubilidade também. Então, observa aqui uma coisa. Nós vamos aqui ver em 70 graus qual é a quantidade desse sal que está dissolvida. Então, vamos aqui no gráfico. Ó. Temperatura são esses valores aqui da horizontal. 70 graus está aqui, ó, e o 70. Então, subindo aqui na direção do 70, ó, aqui vai tocar na linha aqui, ó. Essa linha aqui é exatamente o sal, ó, o KNO3, a solubilidade do sal. Então, subindo na direção dos 70 graus aqui, ó, o ponto vai tocar na linha aqui em cima. Aí, a gente olhando aqui para a direção dos valores de grama, então nós temos aqui 140 gramas. Ou seja, com 70 graus, estão dissolvidos 140 gramas. Eu vou colocar aqui do lado, ó, 140 gramas. Ok? 140. Porém, está dizendo que essa solução foi resfriada para 40 graus. Então, nós vamos voltar aqui de 70 para 40. Ó. Então, vamos voltar aqui de 70 para 40. 40 graus está aqui. Vamos subir uma linha aqui. Vamos acompanhar aqui agora na vertical, né? 40 graus, ó, subindo aqui na direção do 40. Vai tocar na linha aqui. Aí, se a gente olhar agora os valores em grama, observe que com 40 graus só dissolvemos 60 gramas. Tá aqui, ó. O pontinho está na direção de 60 gramas. Então, eu vou colocar aqui 60 gramas. Ok? Então, observe uma coisa. Com 70 graus, tinha dissolvido 140, ou estavam dissolvidos 140 gramas. Quando a temperatura voltou para 40 graus, só ficam dissolvidos agora 60 gramas. Então, a pergunta é, qual a massa do sal que precipitou? O sal que precipitou é aquele que vai depositar no fundo do recipiente, tá certo? Então, olha só, com 70 graus tinha 140, com 40 graus só tem 60. Então, nós vamos subtrair aqui 140 menos 60, tá certo? Então, aqui, ó, 14 menos 6 é 8, tá certo? Então, aqui 80 gramas. Então, 80 gramas, né? Aqui, qual a massa de sal que precipitou? Certo? Vai continuar, vai ter 60, vai precipitar 80, tá certo? Então, tinha 140 dissolvido, com 40 graus agora tem 60, certo? Então, se tinha 140 e voltou para 60, 80 gramas precipitou. Então, vamos colocar aqui 80 gramas, se precipitou. Precipitou, ok? Já é metade da resposta, certo? E a outra parte é, e qual a massa que permanece em solução? A massa que permanece em solução é a quantidade de sal que permanece dissolvida. Ora, se a solução voltou para 40 graus, em 40 graus nós vimos que vão permanecer 60 gramas, tá certo? Então, 60 gramas permanece em solução. Então, aqui está as respostas, 80 e 60, tranquilo? Pronto, pessoal, nós chegamos aqui ao final dessa primeira parte de soluções. Na próxima aula nós estaremos dando continuidade ao estudo de soluções, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima.